alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Assim, e a respeito de chamado e propósito. Pode pôr o primeiro para a gente, por favor. Irmãos, a respeito do chamado, eu achei interessante isso aqui, foi algo que o professor de teologia falou. Ele trouxe essas duas visões e eu achei fantástico. Ele resumiu o chamado com 2 pontos para a gente poder identificar qual é o nosso chamado, que eu acho assim que é fundamental, essencial. Primeiro, você tem que se reconhecer. Você tem que ter ideia, tem que ter uma noção, tem que ter uma, pelo menos assim, algo tem que queimar no seu coração, tem que ter uma pontinha assim queimando a respeito daquilo que Deus tem na sua vida. É importante você saber identificar qual é o seu chamado. O mais importante, na verdade, é isso, é você saber para que você foi chamado. Você tem que ter plena consciência do que Deus te chamou para fazer. Qual é o seu chamado, o seu papel, aonde a gente colocou o corpo de Cristo. Porque a cada um de nós, Deus designou para fazer algo, para estar em algum lugar, exercer alguma função. Igual eu já falei aqui, vou falar de novo, nem todos nós vamos estar servindo dentro da igreja. Mas o fato de eu não servir dentro da igreja, não quer dizer que eu não estou servindo a igreja. Porque a igreja vai muito além do que essa reunião nossa aqui. Isso aqui é só uma pequena parte, uma demonstração da nossa fé. E é muito pequeno perto daquilo que nós somos chamados para fazer. E isso eu posso garantir para vocês. Nenhum de nós foi chamado simplesmente para trabalhar na igreja. Isso daí é um fato. A gente tem que entender que o nosso chamado ele é tempo integral. Deus não nos chamou para servir a Ele só 2 horas por dia ou 2, 3 vezes por semana. O nosso chamado, se Deus chamou para ser um pastor, quem é pastor sabe, quem tem um chamado pastoral sabe, a gente não é pastor só isso não. Irmãos, quando eu estou aqui é descanso. A melhor parte do chamado pastoral está aqui. É a hora que você está mais leve, é a hora que você descansa. Porque aqui, irmão, você está ligado só, nós aqui com Deus, a gente tem que entender o que Deus quer falar, você deixa Deus te usar para ser canal, para a gente pregar, oh maravilha. Só que na hora que a gente sai daqui, a gente tem uma família para cuidar. A gente tem pessoas para cuidar. A gente tem pessoas para estar orando, para estar visitando, para estar aconselhando. A gente tem que ser um exemplo no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, onde a gente for. Então, isso daqui não é nem um pedacinho daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu preciso ter convicção do meu chamado. É a parte mais importante. Agora, a segunda parte, ela completa a primeira. Porque a comunidade, não pode deixar de assim fala. A comunidade me reconhece. Porque, irmãos, é o tipo da coisa. Eu recebi a primeira vez uma profecia quando eu tinha mais ou menos uns, que eu me lembro, uns 5 aninhos. Talvez já haviam falado antes, eu nem sei, nunca perguntei para minha mãe. Mas eu me lembro de quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. E eu lembro quem foi, pastor Esmeralda Campelo, uma pessoa que eu sempre admirei muito. Era uma mãezona, uma vovózona para mim, sim, uma pastora de excelência. E a pastora Esmeralda pôs a mão na minha cabeça, eu lembro direitinho, ela com a mão reta fazendo assim na minha cabeça, assim, esse menino é um pastor, um profeta na casa de Deus. E eu com 5 anos de idade já fiquei bravo com esse bacana. Só que presta bem atenção numa coisa. O fato de naquele momento eu receber aquela palavra, por mais que eu quisesse tomar posse dela e falar, não, eu sei que eu sou um pastor. Uma criança de 5 anos pode ser pastor. Mas ali estava sendo gerada uma identidade, não é? Uma palavra foi liberada sobre a minha vida. Eu comecei a entender aquilo que Deus tinha para mim. Mesmo muito novo, aquilo me marcou e até hoje eu lembro. Com o passar dos anos, isso começou a acontecer outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. E eu ouvia com muita frequência isso, e eu fui ouvindo ao longo de toda a minha vida. Só que eu não queria. Entretanto, chegou um momento em que aconteceu a segunda parte. A comunidade começou a me reconhecer. Quando eu estava mais ou menos com 22, 23 anos, recém-casado, tinha pouco tempo de casado, a igreja começava a me chamar de pastor. As pessoas começavam a me chamar de pastor. E aí eu já ficava bravo, porque eu falava, agora lascou, eu já tenho idade, eu não sou uma criança, e eu tinha que chamar a cabine, não fala isso não, mexe isso não. E as pessoas dizem, não, você é pastor, eu não sei o quê. E a comunidade, quer dizer, eu já tinha algo dentro de mim que eu recusava, mas eu sabia. Eu sabia que eu tinha um chamado. E a comunidade começou a reconhecer o chamado. Quando essas duas coisas se unem, eu vou te falar uma coisa, não fuja do seu chamado. Porque agora lascou. Porque Deus já te falou o que quer você fazer. Na hora que as pessoas começam a cobrar de você e você não faz, você está pegando por omissão. Porque lá é Tiago fala, quem não sabe bem o que ele quer fazer e não faz, pega por omissão. Então, nesse momento, eu comecei a
aconselhasse pessoas, eu ensinasse a igreja, eu dirigia classes de ensino para líderes. Por mais que eu já estivesse à frente de trabalhos, realmente a missão pastoral eu não aceitava na minha vida. Por quê? Porque toma tempo. E o meu objetivo de vida, eu sempre achei que eu era empresário. Porque eu comecei a ganhar dinheiro desde muito novo, eu tinha muita facilidade para ganhar dinheiro. Então eu falava, esse negócio de pastor não vai comigo, Deus me chamou para ganhar dinheiro. Vai cuidar dos outros, quem pode cuidar de gente, quem sabe fazer isso melhor que eu. Irmãos, eu sei reconhecer as minhas limitações. Eu sou muito melhor ganhando dinheiro que pregando. Eu sou muito melhor ganhando dinheiro que ensinando para vocês. Eu sei que um monte de gente que faz isso muito melhor que eu e poderia estar aqui fazendo. E esse era o meu questionamento. Eu olhava para Deus e falava, Deus, por que eu? Por que eu? Eu sou sem paciência, eu sou um cara intolerante demais, eu sou uma pessoa totalmente atrapalhada, eu não sirvo esse negócio. Eu não tenho paciência com Deus, eu vou ficar xingando aos outros. Eu não é esse negócio de pastorear, não é comigo, de cuidar de gente. Falar lá na frente, eu vou ficar falando, tá? Gente que prega bem. Eu vi aquele pessoal subindo, quem é mais antigo de crente sabe. A gente subia na montanha, era de terra e gravata. Eu vi aqueles caras subindo, você olhava e falava, meu Deus, vocês só parecem um juiz. Eu fui terra e gravata como um guiço. Parecia roupa de menino, vestindo roupa do pai, punha aqueles terras, com as mãos tudo subindo, também na rua, esse negócio incomodando. Até hoje eu não sei não gosto de gravata, irmão. E eu punha que a gravata, tinha que estar com uma vez, desmanchava uma pronta, eu tinha que chegar correndo na igreja mais cedo, pô, me ajuda, dá um toque na minha, aí eu vou no outro dia. Aí eu corria no meu irmão, corria no outro irmão, até arrumar alguém para não uma gravata. Eu não sabia usar aquele negócio. Eu falava, Deus, por que eu nem posso usar essas roupas? Acho que Deus já está sabendo, falando daqui um tempo, você vai com Deus uma roupa, não. Preocupa não, isso não vai ser empecilho para você. Mas eu tentava com um monte de dificuldade. E eu tentei fugir do propósito. Mas irmãos, só voltando aqui para a gente não perder, nem sempre teremos os dois critérios presentes, mas é preciso sempre observar os sinais. Por quê? Quando você já sabe quem você é, se você já tem consciência do seu chamado, não faça igual eu fiz. Não corra do seu chamado. Eu não vou ficar falando de mim, não, mas a única coisa que eu posso falar é que a minha vida está muito atrasada. Eu podia ter lugares muito mais altos em Deus, em todos os quesitos da minha vida: financeiro, familiar, ministerial, tudo. Eu podia estar muito melhor. E eu não estou, porque eu fugi muitos anos daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, quando você foge dos propósitos de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco aqui na frente. Se você está fugindo do chamado que Deus tem para sua vida está parada. Sua vida não vai andar. Sua vida vai ficar parada. Não tem como. Então, na hora que se você conseguir já identificar qual é o seu chamado, começa a caminhar em direção dele. Começa a caminhar em direção dele, mesmo que ninguém te reconheça ainda. Davi foi ungido rei, ele era só uma criança. Ninguém chamava Davi de rei, mas Davi já agia como rei. Davi já tinha nobreza no coração dele, já se portava como rei. Ele já sabia qual era o destino dele. E ele falava, não interessa. Não interessa. Todo mundo olhando para mim, meus irmãos não dão crédito para mim. Meu pai não dá crédito para mim. Eu sou só um menino tomando conta das ovelhas. Mas eu sei que Deus me separou para ser rei. Eu vou ser rei. Pronto, acabou. E ele foi rei. Agora, a comunidade me reconhece e você não se reconhece. Aí pode ser uma cilada. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Eu já vi muita gente que a igreja começa a chamar de pastor e o chamado da pessoa não é pastoral. Porque nós, como igreja, não temos clara definição a respeito dos dons ministeriais e das funções do corpo de Cristo. Função é presbitério e diaconato. Presidir igreja e presidir espiritualmente e fisicamente a igreja. E para isso, você pode fluir em qualquer rol ministerial. Você precisa ser pastor com chamado pastoral. Tem muita gente que, por pregar muito bem, foi colocado como pastor, assumiu liderança de igreja, destruiu a própria família, a própria vida e a vida de muita gente, porque assumiu uma posição que não era dele. Porque começaram a chamar ele de pastor e ele falou, não, eu sou pastor e tal. E ele vestiu aquela armadura de pastor. É igual o Saul querendo pôr a armadura do Davi. Davi falou, cara, isso aí não é para mim, é para você. Eu sei o que é para mim. Você tem que entender o que é para você. Você tem que ter a sua identidade clara em você. Então toma cuidado, porque isso pode ser uma cilada. Mas fique atento. Porque às vezes você não está reconhecendo, as pessoas estão reconhecendo. E por mais que as pessoas não saibam ainda falar o que é, porque às vezes não vai ter clareza, isso já é um sinal. Porque se a igreja começa a chamar uma pessoa, pastor, ei, pensa e fala assim, não, Deus quer algo comigo numa área de liderança, de ensino, de pregação, tem algo aí. E vai procurar o seu chamado. Eu tenho amigo, agora eu estou gravando, pastor, né? Não dá para mudar o roteiro, né? Mas tá bom, você vê depois e fala mesmo. Eu já falei com ele mesmo, não vou dar nomes. Eu tenho amigo que é mestre, e ele cismou que ele é pastor. Porque a igreja não reconhece o mestre, ela reconhece o pastor. Então o cara chega aqui, ele tem a Bíblia toda na cabeça, ele prega bem demais, nem microfone ele não usa. O cara tem vozeirão, prega com excelência, conhece de Bíblia, de livro, ele costuma citar livro, irmãos. Ele fala assim, o livro tal, do autor tal, mais ou menos na página tal, você vai encontrar tal citação. Então, misericórdia.
Quando eu estou pregando ele está, eu nem arrisco, eu já falo onde é que está aquela passagem. E ele cita, às vezes ele ainda cita em traduções diferentes para a gente. É inteligentíssimo. Só que ele não é pastor, Deus chamou para mestre, para ensino. Então ele tinha que fazer o quê? Está ensinando. Mas a igreja não valoriza o mestre, a igreja nem sabe que existe o mestre, a igreja só conhece pastor. E aí ele foi colocado para pastor. O que aconteceu? Causa um grande estrago. Então toma cuidado. Fique atento aos sinais. Na hora que a igreja começar a reconhecer algo na sua vida, guarda no seu coração. Mas aconselha alguém que tem mais experiência. Procura alguém que tem mais experiência, sempre conversa aqui, vamos falar com isso, o que você acha? Me ajuda em oração, para que você tenha clareza do seu chamado, do seu propósito. Pode passar, por favor. Aqui eu vou entrar num assunto muito bacana, a pesca maravilhosa. Está lá em João 21. Irmão, João 21 conta aquele relato em que Jesus havia morrido e os discípulos ainda não tinham notícia que ele tinha ressuscitado. Então, eles saem para pescar. E eles passam a noite toda pescando, e o que acontece? Não pegou nada. Aí de repente Jesus aparece na praia, distante, mais ou menos uns 100 metros de distância, e grita para eles: joga a rede do lado de cá. Eles jogam e a rede sai lotada de peixe. Vamos prestar bem atenção no que aconteceu. Eu quero destacar alguns pontos que aconteceram nesse relato para a gente entender o que é o chamado e a importância de você identificar o seu chamado na sua vida. Em primeiro lugar, a gente percebe o que está acontecendo com eles, a gente identifica medo. Lá em Mateus capítulo 26, 31, diz assim: verirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus já havia dito isso a eles, já havia predito. Já falou assim: na hora que acontecer algo comigo, vai acontecer algo, e vocês vão ficar com ele, vocês vão fugir. Irmãos, qual é o papel do pastor? A gente estudou isso sobre caráter, na última aula que a gente estudou sobre caráter. O papel do pastor, do líder, é governo. Tanto que quando escolhe o presbítero, Paulo ensina a Timóteo e fala que governe bem a sua própria casa. Mas a gente também já aprendeu que governo não quer dizer mandar. Governo quer dizer proteger, ir à frente, estar à frente. Se eu vou à frente, eu estou protegendo quem vem atrás, eu estou abrindo o caminho, eu estou fazendo a parte difícil. Então o papel do pastor é dar proteção para o rebanho. Inclusive Jesus conta uma parábola, ele fala uma parábola com o pastor. Que ele falou: o pastor, quando ele vê o lobo, ele enfrenta o lobo, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário não, porque ele é mercenário. Então quando ele vê o lobo, o que ele faz? Ele foge, ele não protege o rebanho. O papel do pastor verdadeiramente é proteger a igreja, não é mandar na igreja. O governo ali está querendo dizer proteção. Então o pastor ele tem que proteger a sua igreja. Assim como o homem é o cabeça do seu lar para governar sobre ele, quer dizer que ele vai mandar, não quer dizer que ele vai proteger a sua casa. E é por isso que a palavra diz que ele tem que primeiro governar bem a sua própria casa, para depois governar a igreja. Porque se ele governa bem a sua casa, ele não vai governar bem a igreja. Então o homem que não protege a sua família não vai proteger a igreja. Porque se ele é covarde para não proteger a sua família, ele também vai ser covarde, porque ele não vai proteger quem não conhece. Se nem na casa dele não vai proteger, como é que ele vai proteger a igreja? Pessoas que não convivem. Nós, por mais que sejamos próximos aqui, a prioridade é minha casa, minha filha, minha esposa. Se eu não amo elas, não protejo elas, como é que eu vou proteger vocês? Então, aqui, a gente tinha a figura de Cristo. Cristo é o pastor deles. Não tem pastor melhor nesse mundo, né? Quando eles perdem o pastor, eles perderam o quê? Proteção. Na hora que eles perdem a proteção, vem o sentimento de medo. Eles dispersam, eles fogem. Então, o medo começa a atrapalhar o propósito e o chamado na vida deles. Em seguida, a gente vai perceber dúvida. Quando, lá em Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos caminhando, e eles vão conversando, e eles, em determinado momento, eles falam assim: esperávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. A dúvida surge quando eu não consigo discernir o tempo e o modo de Deus. Por quê? Os discípulos estavam olhando para as circunstâncias ao redor e estavam falando: Deus não vai fazer nada, Jesus não vai ressuscitar, esse negócio é tudo mentira. Você sabe o que é isso? É a gente. Quando Deus libera uma promessa na sua vida e de repente você olha as circunstâncias em volta e não consegue ver ainda aquilo realizado, você olha para tudo que está acontecendo e fala assim: não é Deus que falou nada, não é Deus que prometeu nada, olha como é que está a situação, olha o que está acontecendo. Não, isso não foi Deus, não, isso aí eu dormi com a barriga cheia, eu sonhei, isso aí foi uma profetada que me entregaram aí na carne. Não, irmão, foi Deus que falou. Só que você não está conseguindo discernir o tempo e o modo de Deus. E às vezes, por não discernir o tempo e o modo de Deus, o que acontece? Retrocesso. Porque se eu não consigo discernir o tempo e o modo de Deus, eu olho para as circunstâncias e eu falo: nada está acontecendo. O que eu faço? Largo isso para lá e vou para o plano B. Ou melhor, volta para o original. Aí o que eles fazem? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Que beleza, tem algum pecado em pescar?
pescar? É pecado pescar, gente? Não. Não, né? Mas quando Jesus chama Pedro, o que ele falou para ele? Pedro, Tiago e João, larga as redes, eu vos farei pescadores de homens. Jesus mandou largar a rede, mandou? E por que ele está indo pescar de novo? Porque o medo já tinha tomado conta, o medo gerou dúvida, e a dúvida faz o retrocesso. E aí você volta para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque você está olhando as circunstâncias ao redor e está achando que está tudo dando errado. Você não vê o resultado acontecer ainda daquilo que você espera. E aí você recua e você volta. E muitas vezes quando você volta, as pessoas que te viram largando a primeira vez vão olhar para você e falar, tá vendo? Eu sabia que não era Deus nada desse negócio. Tá vendo? Eu te avisei, eu falei, era melhor você ter feito assim. Aí, meu irmão, a vergonha toma conta. Aí a vergonha vem, você tem que abaixar a cabeça, tem que enfiar, né, assim, a cabeça entre as pernas e falar, eu errei. Não, você não errou. Você não errou. Em atender o chamado de Deus, você não errou. Você errou em discernir o tempo e o modo de Deus na sua vida. Você errou quando você foi olhando para as circunstâncias e não viu o resultado esperado. E aí fez igual que eu amo falar, fez igual Saul. O que Saul faz quando o povo começa a ir embora? Ele vai lá e oferece sacrifício. Deu certo? Ele ofereceu sacrifício, o povo parou de ir embora, o povo voltou, o povo ficou feliz, glória a Deus, nada. Nem tudo aquilo que está dando resultado, Deus está aprovando, não. Aos olhos do povo, Saul estava vitorioso, ele estava aprovado. Por quê? Porque fez o que o povo queria. O povo ficou feliz e ficou com ele. Se ele tivesse obedecido a Deus e esperado o profeta chegar, o que ia acontecer? Mais pessoas iam embora, e ele só ia agradar quem? A Deus. A única pessoa que ia ser agradada ali ia ser Deus. Todo mundo já estava bravo com ele. Que rei leva que não oferece sacrifício logo. Só que Saul foi reprovado, porque quis agradar o povo. Ele estava olhando para o resultado. Ele estava buscando um resultado daquilo que ele estava fazendo. Na hora que ele oferece sacrifício e vê o povo ficando, ele fala, Deus, certo, yes! Não, irmãos, a gente só tem que agradar a Deus. Não olhe para o resultado. Os resultados, eles nos enganam, mas assim, absurdamente. Nem tudo que está dando errado é porque é o diabo fazendo. Nem tudo que está dando certo é Deus que está fazendo. Jesus, quem levou ele para o deserto, não foi o diabo, foi o Espírito Santo de Deus. Quem quis matar a fome de Jesus não foi o Espírito Santo, foi o diabo. Então toma cuidado, fica atento aos sinais, presta atenção naquilo que Deus está falando, que Deus chamou para fazer. E olha que interessante, então, o medo gera dúvida, a dúvida nos leva a retroceder. E quando eu retrocedo, o que acontece? Escassez. Por que escassez? Porque agora eu não estou de volta para o propósito de Deus mais. Aí o que eles fazem? E naquela noite nada apanharam. Por que eles não apanharam nada? Eles não eram pescador? Tem Pedro, Tiago e João, os caras tinham um monte de barco, pescador de profissão. Nascido e criado no mar. Porque a profissão era herdada dos pais. Então o pai dele era pescador, provavelmente o avô dele era pescador, o bisavô dele era pescador. O cara não volta sem peixe para casa. O cara sabe do vento, da lua, da maré, tudo da temperatura. O cara conhece tudo. Se ele sabe da pesca, ele sabe, hoje o vento está assim, o vento está assim, a lua está assim, então só tem peixe ali. Só que eles tentaram a noite inteira e não pegou nada. Você sabe por quê? Porque quando você está fora do propósito, não adianta você tentar fazer aquilo que já deu certo. Eita glória. O que já deu certo lá atrás, ele não vai dar certo de novo. Porque ele deu certo em outras circunstâncias. Ele não vai dar certo de novo. O que dá certo é andar no propósito. E aí Jesus tem que aparecer. Pode passar, por favor. Aí Jesus vem para remir aquela bagunça toda. Jesus olha para aqueles camaradas tudo com medo. Da escassez, do desespero, da insegurança. Que retrocederam, que já não sabem mais o que vão fazer da vida, porque afinal de contas, eu larguei tudo para seguir Jesus. Aí agora eu volto para trás porque deu errado, eu olhei para esse Deus, eu voltei para trás, tentei levar minha vida como era antes. Eu tentei voltar para um lugar que estava certo, aonde aparentemente estava tudo bem. E aí eu volto para aquele lugar que não dá certo também. Não dá certo mais porque Deus já não está mais comigo, agora já não é mais tempo daquilo. E aí Jesus tem que vir para remir e falar, ei, chega, volta, olha onde vocês caíram aí, volta. E aí ele vem para fazer a remissão. Aí ele dá uma instrução. E a instrução de Jesus é muito clara. Ele vira para eles e fala o como fazer. E era algo que não tinha lógica nem fundamento. Por quê? Eles já estavam perto da praia. Eles estavam em alto mar pescando, não pensou nada. Na hora que eles estão chegando a 100 metros da praia, Jesus vira e fala, olha, joga aí do lado direito. De dia, amanhecendo, hora que já não tem peixe, perto da praia, no raso. O cara falou assim, qual é o sentido de eu fazer isso? Não tem sentido nenhum. Mas era apenas uma palavra. Mas mudou tudo. Sabe por quê? Porque para Jesus mudar a nossa vida só precisa de uma palavra. Verdade. Não tem que fazer sentido. Não tem que ter lógica. Não tem hora, não tem lugar. É a hora e o lugar dele. É no momento dele, é no tempo dele. E quando ele faz isso, ele mostra para Pedro, Tiago e João, não interessa se vocês são pescadores experientes, vocês só vão pegar alguma coisa se eu tiver um negócio.
Se eu não tiver negócio, vocês não vão pegar nada, cara. Não adianta fugir do meu chamado, não adianta fugir do meu propósito. Agora vocês entraram no barco e não tem como sair. Eu chamei para vocês, eu chamei vocês para dar fruto, eu chamei vocês para ser pescador de homens, eu chamei vocês agora para viver no meu reino. Então vocês têm que estar dentro dele, não adianta querer fugir, não adianta querer fazer outra coisa, todo lado que você for vai dar errado. Não adianta, para de correr. A resposta está em mim, Jesus está mostrando para eles, a resposta está em mim. Não tem que ter lógica, não tem que ter razão, tem que ter sentido. É só obedecer a palavra. Então é isso que a gente precisa, uma palavra. É só uma palavra no mundo. Existem duas formas de pescar, dentro e fora do propósito. Qual forma você tem escolhido? Passa para a próxima. Eita, glória a Deus. Motivação. Agora é algo importante. Eu não sei vocês, mas eu, ao longo da minha caminhada, por muitas vezes eu perdi a motivação. Então, como é que eu faço para recuperar o ânimo e a vontade de agir? Sendo que às vezes eu já abandonei meu propósito, eu já larguei as redes, eu já voltei para as redes, eu já fiz de um jeito, já fiz de outro, fugi do meu propósito, ou como eu já fiz isso. E agora a gente não tem mais ânimo, eu não tenho mais força, eu não tenho vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou fraco, desanimado. O que pode gerar? O que falta? O que causa isso dentro da gente? E eu vou usar alguns pontos aqui. Primeiro deles, a falta de destino. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tem um destino claro, se você não tem algo muito claro na sua mente, no seu coração de Deus, você se perde. Você não vai ter um destino claro, isso vai gerar desânimo, isso vai gerar apatia, você não vai conseguir, por mais que você tente, você não vai ter prazer, você não tem prazer de ir na igreja, você não tem prazer de louvar, você não tem prazer de pregar, você não tem prazer de tocar, você não tem prazer de fazer nada. Você até faz por obrigação, mas não está queimando dentro de você. E sabe por que não está queimando mais dentro de você? Porque você não tem um destino claro, porque você já está frequentando, a gente já vai fazendo uma religiosidade, eu tenho que fazer, porque eu acho que é o certo a fazer, tem que estar aqui no meio da igreja, só que ele não queima mais no coração. Então o que eu preciso de ter? Visão de longo prazo, estabelecer metas e objetivos dentro do propósito. E aí tem um detalhe que eu não pus aqui, vou falar rapidinho, mas basicamente chamado e propósito são coisas diferentes, tá, gente? Deus me chamou para ser um pastor, mas dentro do chamado que Ele me deu, eu tenho um propósito nisso. Qual é o meu propósito de ser pastor? Eu não sou um pastor de igreja de ficar, como eu vou 34 anos, à frente da mesma igreja. O meu propósito, Deus me chamou com um propósito de quê? De estabelecer igrejas, de edificar igrejas, de estar dando suporte para as igrejas. Então, Deus quer dar hora só para a gente no lugar. Você vai para um canto, você vai para o outro. Então, o meu propósito, eu sei qual que é o meu propósito. Eu tenho um propósito, é um modo, é um método como a gente vai exercer o nosso chamado. Então, eu tenho áreas do meu propósito. Dentro do meu propósito, eu tenho que estabelecer uma visão de longo prazo. Eu tenho que olhar e falar assim, Deus, eu tenho que fazer isso? Então, vamos fazer desse jeito. Vamos fazer daquele jeito que estabelece com Deus. Deus, então eu quero. É um chamado missionário que o Senhor tem para mim. Eu quero voltar ao Brasil todo. Eu falei com Deus. Eu não quero conhecer as nações antes de conhecer o meu país. E Deus me deu a oportunidade de mandar o meu país de norte ao sul, várias vezes nos últimos 3 anos. Eu conheci o Brasil do extremo sul ao extremo norte. Percorri praticamente todos os estados. Eu fui em todas as regiões, quase todos os estados do Brasil. Inúmeras cidades, conheci muita coisa, tive a oportunidade de pregar o evangelho no Brasil quase todo. Isso é maravilhoso. Agora eu quero mais. Agora acabou aqui? Não. Eu tenho visão de longo prazo. Eu já estou estabelecendo com Deus. Deus, agora me dá o norte de Minas. Me dá o sertão do Nordeste. Eu quero o sertão do Nordeste. Eu quero o norte de Minas. Eu quero estabelecer algo lá. Eu não quero ir lá visitar. Eu quero levar recursos. Eu quero essa resposta para eles. Eu quero levar provisão para eles. Então eu tenho propósito. Eu tenho uma visão de longo prazo. Isso me motiva para estar aqui. Então toda vez que eu entro aqui, meu coração queima. Sabe por quê? Porque eu sempre quero chegar. Aleluia, gente. Eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para cumprir, que está muito distante ainda. Então toda vez que eu entro aqui querendo colocar uma chaminha dentro do coração de vocês, porque eu olho para vocês e eu enxergo em vocês respostas para aquilo que eu vi lá, para a miséria que eu vi lá, para o sofrimento que eu vi lá. E eu olho para cada um de vocês e eu falo assim, ó, você pode ser a resposta, você, cada um de vocês pode ser uma resposta para lá. Eu não sei quem vai ser essa resposta, mas eu não vou parar de procurar. Eu preciso de uma resposta. E eu vou atrás dela, porque eu tenho um propósito maior para poder cumprir. Esse propósito me motiva. Sentimento de incapacidade. Esse aqui, irmão, arrebenta com a maioria de nós. E por muito tempo foi o que mais me consumiu e me impediu de aceitar o chamado na minha vida. E a Bíblia nos conta alguns exemplos de pessoas que tiveram sentimentos que nos fazem abandonar ou não seguir o nosso chamado. Eu coloquei primeiro aqui, ó, Jeremias. Sabe por quê? Ele se achava muito novo. Jeremias falava assim, Senhor, mas ninguém vai me ouvir, eu sou só uma criança.
Eu sou uma criança, eu sou muito novo para fazer a sua obra, Senhor. Ninguém vai me ouvir, não é não, Gabriel? Ninguém vai me ouvir, eu sou muito novo ainda. Não está na hora ainda não. Aí Deus vira para Jeremias e fala assim: ô Jeremias, não fala isso não. Tem aonde eu te mandar e você vai. Que eu te levantei para edificar e para destruir, para colocar e para tirar. Então você vai, e o que eu te falar, você vai falar. Porque sou eu que estou falando, Jeremias. Não interessa a idade, não. É muito novo, mas a autoridade não é sua, de Deus. Aleluia. E na hora que você está revestindo a autoridade de Deus, você aponta o dedo na cara de rei, de governantes. Porque a autoridade não é sua, Deus. Isaías, ele tinha um sentimento de culpa. O profeta Isaías, se não me engano, capítulo 5. Capítulo 5, irmãos, ele já estava exercendo o ministério profético. Quando de repente ele tem uma visão de Deus, ele fala: ai Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não posso ouvir o rei, eu não posso estar na sua presença. Sabe por quê? Porque Deus usa ele e ele começa a profetizar em palavras duras, pesadas. E as pessoas se irando contra ele, ficando revoltadas contra ele. De repente, quando ele vê a Deus, ele olha dentro de si. E ele fala: cara, eu estou descendo além de todo mundo, eu sou igual a eles. Eu não sou diferente deles. Senhor, eu não posso continuar. Eu não posso continuar fazendo a sua obra. Eu não posso continuar com esse chamado porque eu sou muito ruim. Ele olha para dentro e fala assim: eu sou miserável, um pecador, eu sou igual a eles. Os meus lábios são impuros e eu habito no meio do povo igual a mim. Nós somos todos iguais. Deus fala assim: não, Moisés, eu te chamei de pregador, eu vou te purificar. Se o problema é esse, agora tira uma pedaço, né? Pega a brasa, voltar e ó. Então, se os pecados são perdoados, as iniquidades não retiradas. Agora faz a minha obra. Mas tira esse sentimento de culpa de dentro de você e faz a minha obra. Moisés e Sara se achavam velhos. Será que o limite de idade para começar a fazer a obra de Deus? Sara recebeu uma promessa de gerar um filho quando ela tinha quase 100 anos. Moisés recebeu a direção de Deus para arrancar o povo do Egito e conduzir eles para a terra prometida quando ele tinha 80 anos. 80 anos. Quantos anos a senhora tem? Então está na hora. Ó, 81. Moisés era só um senhor da senhora. E Deus olhou para ele e falou: levanta e pega esse povo e conduz ele, faz eles entrar na promessa. Nunca é tarde para a gente fazer a obra de Deus. Não importa a idade, quando a vida e a esperança, enquanto a gente tem fôlego, eu não vai desse negócio: vou jubilar o pastor. Jubilar porque já morreu? Vou jubilar. O pastor está cansado. Está cansado nada, está cansado até pedido. A minha avó está com 80 e não lembro agora, 6, 88 anos, e está vivo lá na obra. Meu outro avô agora está aguentando, com 90 e alguns anos, já não está aguentando mais, meus tios não levam ele para a igreja e fica bravo. Mas querendo fazer uma obra. Se você tirar ele de casa e for com qualquer pessoa, ele vai falar que Jesus está voltando para entregar a vida para Jesus, para ele consertar, ele ainda com uns rascunhos no bolso, ele tira xerox, e ele faz assim na mão, e ele entra no bolso, ele onde ele vai. Porque todo mundo que ele sempre fala de Jesus, ele prega e ele entrega um papelzinho. O evangelista. Porque não tem tempo não, não tem hora para começar não. Ah, mas já passou o tempo. Às vezes a gente perde, eu estou falando, eu perdi muito tempo. Às vezes eu olho, tem pregadores que eu olho, que dando testemunho, foram chamados na mesma época que Deus me chamou. Só que o cara me arrepiou. E hoje eu vejo o ministério do cara, e eu falo: meu Deus. Eu falo assim: eu podia estar assim. Eu podia estar igual a ele. E eu me arrependo e choro, porque eu sei que a culpa é minha. Porque eu sei que eu errei. Eu sei que eu não caminhei. Eu sei que eu me reconciliei várias vezes. Então Moisés e Sara, eles se achavam muito velhos para começar. Mas Deus mostrou que não tem idade. Gideão e Saul se achavam pobres e insignificantes. Gideão e Saul, todos os dois tiveram a mesma conversa. Na hora que Deus chama, os dois falaram a mesma coisa: mas eu, Senhor, eu sou da menor família de Israel, eu sou da menor casa, minha casa é a mais pobre. Quer dizer, eu não sou ninguém está nem aí para mim, eu não sou aceito nos círculos de amizade. Eu não aceito na rodinha daquele pessoal ali. Eu sou o excluído. Não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não sou de família nova. Eu já vi gente falar assim: ah, mas para você é muito fácil falar. Seu avô era pastor, sua mãe era pastora, seus tios eram pastor, para você é fácil falar, né? Não, irmãos, isso aí não faz diferença nenhuma. E a prova disso é de Gideão e Saul, não tinha ninguém da família deles que era nobre. E Deus chamou eles, colocou eles do dia para a noite. Porque a obra é dele, então é ele que nos capacita. Para de olhar para sua condição, para de olhar ao redor. Se Deus falou, ele vai cumprir. E não tem limitação para ele não. Do mesmo jeito que Deus derruba alguém que está lá em cima, ele levanta alguém que está embaixo. Basta o quê? Uma palavra. Uma palavra. Muitas dúvidas. E Amós, a última condição. Amós era boieiro. Boieiro e plantador de sicômoros.
E de repente Deus fala com ele assim: você vai ser profeta. Ele falou: mas eu não sou filho de profeta, eu não tenho ninguém profeta na minha família, eu não conheço profeta, como é que eu vou fazer isso? Eu sei que dá de boi, eu sei plantar, eu não sei mexer com Deus. Só que Deus está falando assim: não interessa o que você acha que você sabe, você não sabe fazer. Você vai fazer aquilo que eu te mandar fazer. E eu vou te capacitar. E às vezes você vai ser confrontado. Irmãos, eu fiz curso de teologia contra a minha vontade, porque Deus mandou. Por muitas vezes eu tentei começar e eu largava. Eu começava a largar, eu pedia paciência com os professores, falava umas bobagens, não vou fazer assim. Até que um dia Deus olhou para mim e falou assim: agora você vai fazer. Eu falei: Deus, mas para que isso? Eu passou tanto tempo, eu já não quis fazer esse negócio lá atrás. Deus falou: não, agora você vai fazer. Não é para você não, mas é para eles, um dia te questionar. Porque eu vou te colocar ainda com muitas pessoas que na hora que você tentar ensinar a minha palavra, eu falo assim: mas você não sabe, você não estudou. E você vai poder falar para eles: não, eu estudei. Não. Isso não faz diferença nenhuma. Porque só pode falar que não faz diferença nenhuma no estudo se você tem estudo. Só pode falar que dinheiro não é importante quem tem dinheiro. Porque se você não tem dinheiro, você pode falar que dinheiro é importante. Dinheiro não traz felicidade. Você tem dinheiro para falar? Sobrando você falar que dinheiro não traz felicidade? Então você não tem autoridade para falar. Agora, se você tem, você pode falar. Eu nasci deste ouro. Meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, foi muito rico. E eu posso falar: dinheiro não trouxe felicidade para minha casa. Nunca. Nunca. Eu, com 15 anos, eu fiquei rico trabalhando. Eu montei uma empresa e fiquei rico. E eu sempre tive uma vida muito bom. Quando chegou em 2012, Deus falou assim: final de 2011, Deus falou: larga, você me segue, vou colocar o Tiago João. Eu falei: amém, Jesus. Eu larguei tudo para seguir a ele. E eu vou te falar um negócio: eu não trago o que eu tenho hoje pela opção financeira que eu tinha. Se tivesse que fazer uma escolha. Agora, se puder juntar os dois, cara. E na verdade, hoje, com a oportunidade que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, o dinheiro é uma ferramenta de manifestar a justiça. E a Bíblia fala isso mesmo. O dinheiro já fica capítulo 9, se não me engano, versículo 11, por aí. Deve estar aí, está na Bíblia. Ele fala assim: porque Deus vai multiplicar a vossa sementeira. Para quê? Para aumentar o fruto da nossa justiça. Então, Deus, quando Ele nos dá prosperidade, quando você tem maturidade, você usa da prosperidade para manifestar a justiça de Deus. Eu amei a passagem, essa passagem que a Jéssica leu hoje no dia da fé, eu amo aquela passagem. Ele foi muito claro. Fala de justiça. Fala de manifestar a justiça com aquilo que Deus te deu. Fala de honra. Porque aquela lei tem de honra. Então, irmãos, agora, outro sentimento que a gente precisa eliminar, que causa na gente desânimo, que tira a nossa motivação: a apatia. O desânimo muitas vezes é ligado à falta de propósito maior, mais uma vez, aquela visão de longo prazo. Desafios, limitação de visão e propósitos. Então, na verdade, irmãos, a apatia é aquele negócio que você fica. É aquilo que a gente está falando, o coração pequeno. Você está fazendo, mas o coração pequeno. É muito parecido com desânimo, né? O seu coração não queima, você vem para a igreja, sempre e tal, mas o coração não está queimando. E mais uma vez a gente volta por causa de quê? Falta de propósitos maiores. Mas isso às vezes acontece por causa de uma limitação que a gente tem na nossa mente. A gente acha que aqui não é possível. Não, vamos fazer um congresso e nós vamos fazer um ginásio aqui, vai ter umas 500 pessoas. Amém. Mas por que não pode ser um congresso e vai ter umas 10 mil pessoas lá no Mineirinho? O que é que impede? Por que não um congresso fora do país você vai ministrar de dança em outras nações? O que é que impede isso? Nada. Só a limitação da nossa mente. É só o que está aqui na nossa mente. Se você pode estabelecer que Deus não tem isso para você. E Deus te falar, beleza. Mas se Deus não te impor isso, coloque planos maiores. Trace planos mais altos. E deixa Deus dar a resposta. Mas o que é que te impede? Nada, não está bom. Então, se vier esse desejo do seu coração, por que você não vai sonhar nele? Por que você não vai buscar e andar atrás dele? Mas para que você esteja em lugares altos, você tem que entender uma coisa. Você não tem que ficar correndo atrás de pessoas, de passar por cima de pessoas, ou de caminhar na direção desse propósito, no sentido de tentar fazer com a força dos próprios braços. Aguarda a palavra. Se enche e se capacita para conquistar talentos. A um, o Senhor deu um talento. A outro, 2 e a outro 5, segundo a capacidade de cada um. Tudo que Deus vai usar é segundo a nossa capacidade. Aí você vai olhar para o lado, então está vendo, eu não tenho nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você está olhando o problema. Qual é a solução? Eu tenho que me capacitar. Então, se eu tenho que me capacitar, eu vou atrás de capacitação. Eu vou estudar. Hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão. Vai buscar sobre os assuntos, vai ouvir pessoas, vai procurar estudos, vai se formar. E você vai crescimento. Devagarzinho, você vai perceber que as coisas vão acontecendo. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu medito nisso, quanto mais eu tenho tempo de devocional com Deus, quanto mais eu leio livros, quanto mais eu faço cursos, mais Deus vai me colocar com pessoas, mais Deus vai me levar a lugares, e eu não vou atrás de nada. As coisas simplesmente acontecem. Por quê? Porque eu vou me capacitar. Então não é você que tem que tomar o talento, o Senhor te dá o talento, você tem que se capacitar para receber o talento.
e eu já vou deixar claro, é em crente velho, encostado, que já não estava caminhando em propósito, entendeu o chamado, mas não entendeu o propósito. Às vezes a pessoa sabe até para que Deus chamou ele, mas não entrou em propósitos maiores. Começou a caminhar e parou, estagnou, olhou para o resultado e falou, isso aqui já está bom demais, e fica estagnado ali. E aí sabe o que acontece? Vira frustrado. Por quê? Causado pela falta de reconhecimento e recompensa pelo que fazemos. É preciso ter visão maior e entender quem nos chamou e de onde vem a recompensa. Irmãos, é normal demais. Eu conheço pastores, que são pastores da igreja grande, e que o cara é frustrado, porque ele esperava um reconhecimento maior. Ele esperava um salário maior da igreja. Ele esperava que os irmãos da igreja abençoassem a vida dele. E eu escuto o cara falar assim mesmo. Porque às vezes a igreja do cara é cheia de empresários, ele não passa dificuldade, nem até o salário bom, mas ele olha a condição de vida do povo e ele fala assim, está vendo? Os miseráveis não têm nada, o carro não são trocar, é próprio. Os miseráveis moram num casão daquele lado, que minha casa também está aí, eu precisando arrumar minha casa, ninguém me ajuda. E o cara começa a se frustrar, o cara está fazendo a obra, ele tem resultado, ele tem tudo humanamente falando, você olha e fala, não, que bem, você chega perto do cara para conversar com ele, ele é frustrado, ele só murmura, ele só reclama. Por quê? Porque ele está esperando algo maior, recompensas maiores por aquilo que ele está fazendo. Ele não ficou satisfeito de cumprir o propósito, ele não ficou satisfeito de cumprir o chamado dele. Ele estava esperando uma recompensa, só que ele procurou a recompensa no lugar errado. Ele estava esperando o elogio das pessoas, ele estava esperando o aplauso das pessoas, ele estava esperando os presentes das pessoas. Só que o nosso reconhecimento não tem que vir da igreja. Irmãos, eu não espero nada de vocês e nada de ninguém. Ninguém aqui é devedor de nada à minha pessoa. Nenhum de vocês. Nada vezes nada. Porque tudo que eu faço aqui, eu não faço esperando nada de vocês. E eu não me frustro quando acontecem traições, pessoas se viram contra, que falam mal, não sei o quê. Eu não me frustro. Por quê? Porque eu não faço por vocês, eu faço pelo propósito pelo qual eu fui chamado. Se você entende bem comigo, eu fico feliz por ver você dando frutos. Eu me alegro muito de saber, de ver o resultado daquilo que eu tenho feito. É maravilhoso isso. Agora, se você não quer, eu entristeço sim. Mas não é porque às vezes vai falar mal, virou contra, está fazendo oração contrária, não sei o que, irmãos, eu não estou nem aí para isso. Mas é peso. É peso sim, mas eu fico com pena. Por quê? Porque o prejudicado não sou eu, o prejudicado é quem faz. E sabe por quê? Porque eu não trabalho para vocês. Porque se eu estou preocupado esperando o reconhecimento de você, na hora que eu não recebo, eu frustro. Se eu estou aqui atrás de algum resultado, na hora que eu não tenho resultado, eu frustro. Se eu estivesse aqui, por exemplo, atrás de números, não, nós vamos vir para cá, nós vamos trabalhar, nós vamos encher a igreja, eu já estava fazendo um monte de movimento de cultos nos lares, e não sei o quê, e vamos fazer isso, vamos fazer os evangelistas, e não sei o que lá, mas não, eu ainda estou na mesma base que a gente começou o trabalho lá em junho do ano passado, que é o quê? Discipulado, ensino e fundamento. Por quê? Porque quem a gente já está andando mais tempo aqui, sabe, o meu chamado é o quê? Não é discipular? Então eu tenho que discipular com vocês, sabe por quê? Porque na hora que vocês vão entender, automaticamente vocês vão ter fruto. Você já viu um pé de manga fazendo assim? Sei lá, não, né? Ela fica lá, devagarzinho, parece uma folha. Aí ela vira um brotinho, vira uma bolinha, vai crescendo. Então ela não precisa fazer força para dar fruto. O fruto é uma ação natural de circunstâncias que acertam, favoráveis para que ela produza fruto. O meu papel é proteger vocês e criar circunstâncias favoráveis ao redor de vocês, para que vocês possam gerar frutos. Vocês não precisam fazer força para gerar fruto. Ele tem que ser algo natural para sair de dentro de vocês. A palavra de Deus fala que a gente dá fruto, e é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele não é gerar da força, não adianta você lutar para poder conseguir dar o fruto do Espírito. Você tem que descansar e deixar que o Espírito Santo venha fazer a obra e matar a carne. Porque o fruto do Espírito é o quê? Paz, bondade, comunidade, perseverança, domínio próprio, mansidão, fidelidade e o amor. Você acha que é uma coisa. Mas tudo isso aí você vai produzir fazendo força, né? Se você tentar amar alguém com força, através da força, não, eu preciso amar, eu preciso fazer, não vai dar certo. Você não consegue amar ninguém com força. Isso tem que brotar de dentro da gente, tem que ser algo natural. E para que aconteça, vamos imaginar de novo, não é de novo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que regar. Às vezes eu vou ter que adubar. Se estiver difícil, né? Você está regando todo dia, não está dando fruta. Não, pera aí, cava um pouquinho, aquela parábola da figueira, no meio da figueira, né? Você cava um pouquinho em volta, expõe as raízes. Expõe ali um pouquinho. Joga o adubo, continua regando. Uma hora vai dar fruto. Então, frustração. Grande problema no nosso meio, problema de crente velho.
Você está esperando reconhecimento, não espere. Você está buscando aplauso, não espere. Você está esperando cargos, não espere. Você está esperando números, não espere. Espere isso tudo de Deus, porque Ele é fiel e justo, e Ele recompensa. É Ele que nos chamou, é Ele que nos dá a recompensa. A gente vê muito na internet uma frase que fala assim: quem serve a Deus por dinheiro, serve a diabo por salário melhor. Então, assim, você tem que entender. Não venha fazer a obra de Deus atrás de recompensa. Nenhum tipo de recompensa. Porque se você está buscando aplauso, talvez o diabo vai fazer igual fez com Jesus. Ele vai com um monte de gente para bater palma com você, vai te levar para o caminho para poder ser abençoado. Às vezes, o lugar nosso é um lugar da pedrada. Igual foi com Davi, quando se lembra pegando pedra dele. Quem lembra dessa história contada na Bíblia? Se não me engano, eu li segunda vez. Quando Davi estava tendo que fugir, Simei pega a pedra e começa a jogar nele, fala: ei, não vai embora mesmo, xinga, desculpa o demônio. Os caras vão tentar pegar, ele fala: não faça não. Porque se ele está fazendo, deixa que ele faça. Por acaso, se é Deus que está falando na boca dele. Davi olha para ele, se humilha e fala: não, se tem alguém me humilhando, eu abaixo a cabeça, deixa ele humilhar. Não vou, não é porque eu sou rei, que eu vou primeiro. E aquilo é que não teve Davi no trono. E por isso que Davi, ele simboliza o reinado de Cristo. Pela humildade que ele está ali, o coração dele. Vamos para o último passo. Irmãos, aqui agora, posição de decisão. São dois motivos que sumam a nossa energia, que nos afastam do propósito, que minam as nossas forças, só que aqui depende da gente. Nós temos que nos posicionar e tomar uma decisão para mudar isso. É algo que depende de uma ação mais vigorosa. Nos outros quesitos são coisas que a gente resolve internamente. É você e Deus ali, é entendimento que você tem que ter Deus. É falar: Deus, amém, eu não vou esperar ninguém me reconhecer, bater palma para mim. Eu já vi gente, irmãos, tocar, e se a igreja não bateu palma, o cara ficou frustrado, vai lá na frente da igreja, ficou murmurando e xingando. E aí você chegar aqui, que foi, não é misericórdia, a gente está máximo, estudo, não sei o quê, e toca ali, ninguém bate uma palma. Mas peraí, você está achando que o povo da palma é para você? Não, mas é para Jesus, mas a gente não está tocando. Eu falei: não, cara, você está esperando palmas para você, porque você está frustrado porque ninguém bateu palma. Só que a gente não bate palma para quem está tocando, não. Você está ali, se você não tiver, não faz diferença nenhuma. O que vale é aquilo que a gente está ouvindo e que a gente está entregando. É daqui para lá e de lá para cá. O acesso é irrelevante, não precisa voltar. Então, quando a gente bate palma, é glorificar ao Senhor, não é que a música está bonita, não. Ele ainda justifica: ah, mas interessa, não custa nada bater uma palma se estiver bonita. O cara não tem raiva. E essa pessoa, até hoje, eu consigo confirmar no Evangelho. Isso deve ter uns 20 anos que isso aconteceu. Toca demais. Mas são duas coisas que minam a gente, e a gente precisa tomar uma decisão firme a respeito disso. Ambiente de trabalho tóxico. O que é isso? Ele consome a nossa energia e atrai confiança. Caminhar debaixo de jugo desigual é um fardo pesado. Ser alimentado com palavras e atitudes que não edificam, pode até encher o ambiente, mas causa uma sensação de vazio no fim. Eu pus até uma foto ali dos dois tacando no pescoço do doido. Eu já falei muito sobre isso, mas eu vou reforçar isso aqui. O jugo desigual é o quê? É a canga, aí você coloca um boi e um cavalo. Vai dar certo? Não vai. O cavalo marcha de um jeito, o boi caminha de outro. O cavalo é de uma altura, o boi é de outro. Então, para o jugo estar igual, você tem que ter dois animais iguais, semelhantes, do mesmo porte, da mesma altura, e ambos indo na mesma direção. Porque não adianta nada você pôr dois bois ali de baracão, os dois podem ser igualzinhos, pensar igual, agir igual, tudo igual, só que tem para a esquerda e tem para a direita. Não vai dar certo. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção, porque toda vez que fala de jugo desigual, a gente pensa só no crente com o ímpio. Mas dentro da igreja existe jugo desigual. E o jugo desigual na igreja é o quê? Às vezes, relacionamentos. Vou pegar um exemplo. Tem números que a gente poderia dar. Mas, por exemplo, o cara é pastor, e aí ele vai casar com uma missionária. Missionária é uma bênção. E o cara também é um pastor, ele é uma bênção. Na hora que eles casam, o que acontece? Um dos dois vai ser frustrado. Porque o pastor quer ficar e cuidar de todo mundo. O missionário quer ir o tempo inteiro e levar todo mundo embora. Vai dar certo esse casamento? Ministerialmente alguém vai morrer. Alguém tem que morrer. Às vezes acontece. O certo é o quê? A mulher ela tem que cumprir o chamado do homem, ela é uma ajudadora, então ela tem que se entrar debaixo do chamado do homem. Só que às vezes não acontece isso. E quando isso não acontece, tem dois problemas. Ou a gente vê pastores divorciados que falam: não, minha mulher não vai trabalhar no ministério. Não é sua mulher que trabalhou no ministério. Você, na hora de casar, não percebeu que está entrando junto desigual. Ah, mas ela era crente. É, só que ela era missionária e você não passou. Então você está caminhando na mesma direção. Vai dar certo? Não tem que dar certo. Por quê? Porque eles não estão caminhando para a apóstolo. Eles não estão indo na mesma direção.
por mais que sejam semelhantes, por mais que estão caminhando juntos aparentemente, um vai para um lado, outro vai para o outro, porque um tem um propósito, o outro tem outro propósito de vida. Então não vai dar certo. E aí, às vezes, você está trabalhando num ambiente e esse ambiente é tóxico. O que é um ambiente tóxico? Um ambiente que, às vezes, as palavras, as ministrações, o que está acontecendo ali dentro não é agradável, não é favorável. Às vezes, você está escutando coisas do dia inteiro, só porcaria que fala. Você quer ver um ambiente que é muito tóxico? Salão, beleza. Alguém que trabalha salão, beleza? Está trabalhando? Ninguém? Minha esposa já foi cantora, trabalhou em salão, beleza. Ela não aguentou ficar muito tempo, não. Foi porque Deus botou o podadão de salão dentro. Ela não aguentou ficar lá dentro. O ambiente é terrível. Conversa fiada o tempo inteiro, conversas terríveis, conversas de cunho sexual, fala bobagem, fala de adultério, confidencializam coisas terríveis. Agora, e o ambiente dos homens? Não tem só homem. Em obra, meu? O ambiente é bacana? Eu já tive ambiente de obra, trabalhei muito ambiente de obra. Misericórdia de obra. Homem é desfocado, boa pessoa, fala imoralidade o tempo inteiro, piada moral o tempo todo, fala besteira, põe apelido nos outros. É terrível, terrível. E o que eu faço para eu inserir nesse ambiente? A escola. Por isso que estão na escola aqui. Nossa, minha filha é uma guerra em casa. O que eu tenho que fazer para eu inserir num ambiente que é tóxico? Um ambiente difícil, um ambiente duro. Às vezes até dentro de igreja, um ambiente é tóxico na igreja. Ambiente, às vezes, de divisão, de confusão, de brigas, de egos, de vaidades. Tem também, a gente viu também na aula de última sexta agora, né? Estava falando das guerras que acontecem dentro da própria igreja. O que eu tenho que fazer? Posicionamento e decisão firmes. Caráter cristão forte, se impondo, não se dobrando, não se prostrando, não participando, não sentando à mesa, não emprestando seus ouvidos, sendo firme, sendo rígido. Não é que você tem que ficar chamando a atenção das pessoas, mas é você, porque não é você que é o cristão. Então o seu papel não é ficar exortando os outros agora, não para de ficar pedra aos poucos, para de ficar gastando sua energia com quem não quer. Mas você tem uma postura cristã, na hora que viu que o negócio não está bom, se isola, a piadinha é suja, não ria. Não ria. A conversa é imoral, não participe. Se puder, se afasta, vai para um lugar. É conversa boa, vai para um lugar, se afasta, nem se arreda 2 metros para lá. Não dá para ficar do outro lado do outro ambiente, arreda para lá, porque as pessoas vão perceber essa atitude. Uma atitude firme, uma atitude que não vai mudar, de não se prostrar, vai causar transformação naquele ambiente. Não tem como, as pessoas vão se constranger e vai causar transformação, sem precisar de abrir a boca para ser chato. Para ser um crente chato, você vai ser um crente legal. Por quê? Porque eles vão ver Jesus em você, nas suas atitudes, sem você precisar abrir a boca. Assim como a palavra de Deus ensina, em Timóteo, se não me engano, é 3. É Timóteo. Que fala que a mulher ganha marido pelo procedimento sem palavra. E a gente também tem que aprender a ganhar as pessoas sem palavra, só pelo nosso procedimento, pela nossa forma de agir, sem participar de coisas que não deveriam. As pessoas vão olhar e vão saber que é algo diferente em você. E você não vai ser chato. Eles vão vir e vão te perguntar, cara, eu vi que você é diferente. Você vai atrair pelo exemplo. E a última coisa que nós vamos falar é tempo. A falta de tempo hoje, ela tem nos tirado do lugar de comunhão. E a falta de tempo, tem até um desenho aqui, não vai dar para ver. É uma ilustração de Jesus, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E aqui, pessoal, quem você tem sido? Marta ou Maria? Por que Marta ou Maria? Porque Marta queria trabalhar enquanto Maria queria ficar aos pés de Jesus. Marta estava querendo mostrar serviço, queria agradar Jesus trabalhando. Enquanto Maria queria simplesmente ficar aos pés dele, ouvindo, se relacionando com ele. E a resposta de Jesus para elas, quando as duas estão ali, Marta ele falou assim: Senhor, fala para mim, vamos levar, tem que ajudar. Vamos na linguagem hoje, vamos ser preguiçosos levar para o chão. Hoje em dia é mais ou menos assim. E aí o que Jesus fala? Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas só uma importa. Maria escolheu a melhor parte. Quando Jesus fala assim, só uma importa, ele está falando assim: aquilo que você faz para mim não importa. Importa o tempo que você gasta se relacionando com ele. Jesus não falou assim: Maria está escolhendo a melhor parte. Ele falou: não, só uma importa, e ela escolheu a melhor parte. Ele não falou que uma era mais importante que a outra, ele falou que a outra não tinha importância nenhuma. Então, trabalhar para Deus não tem importância nenhuma. De certa forma, para Jesus não. O que importa para ele é o meu relacionamento com ele, não o que eu faço com ele. Então eu tenho que ter tempo. Para relacionar com ele, eu tenho que ter tempo. E às vezes o nosso trabalho tem que tomar o nosso tempo. Às vezes a gente tem que trabalhar tanto, sair de casa cedo, trabalhar o dia inteiro, chega em casa à noite cansado, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de tirar um tempo mesmo com Deus ali de comunhão. E se isso está acontecendo, a gente tem que avaliar um simples. A gente tem que avaliar aquilo que a gente está fazendo. Porque tem muitas vezes, irmãos, não é Deus que deu o serviço para a gente. O serviço que foi dado na Bíblia, você avaliar a Bíblia aqui, quem deu o serviço para o povo, que não deixava eles adorar Deus, sabe quem foi? Faraó. Faraó, quando o povo queria sair do Egito, Faraó vira e falou assim: não, esse povo está falando que vai adorar Deus no deserto, dá serviço para eles, aumenta o serviço
E às vezes você está envolvido na obra, está envolvido no trabalho, e não só a questão do trabalho com Deus, mas no relacionamento, na comunhão com Deus. Você está ali, naquele queimando com Deus, e de repente aparece uma oportunidade de emprego, aparece um trabalho, algo maravilhoso, só que aquilo vai te roubar da presença de Deus. É no horário que você tem seu devocional, é o horário que você vai ler a palavra, é o horário que você tem para poder, sei lá, fazer aquilo que é o seu momento de comunhão ali com Deus. Nossa, mas o salário é bom demais. Não, mas esse emprego é um emprego que eu sempre quis. Talvez você sempre quis, mas não é aquilo que Deus quis para você. Então vamos ficar atentos para isso. Deus não vai nos dar nada para nos roubar a presença dele. Se o nosso trabalho está roubando a comunhão com Deus, esse trabalho não foi Deus que deu. E seja qual trabalho for, porque a igreja nos rouba da presença de Deus, tá? O trabalho aqui, isso é algo que eu falo com todos, é algo que eu já falei muitas vezes, né? O Reginaldo também está bem, a Rose. Fala que você vai, Reginaldo. Mas é algo que eu falo sempre, eu falei para ele, converso com todo mundo. Então, cuidado. A gente tem muitos trabalhos na igreja, não tem todos. A não ser que você é solteiro, está muito tranquilo. Mas toma cuidado quando você está vindo na igreja. Porque às vezes a sua frequência aqui na igreja está roubando a presença de Deus. Ah, que isso, pastor? Na igreja não tem a presença de Deus, não? Tem a presença de Deus, mas a gente em comunhão, mas não tem intimidade. Porque Jesus falou assim: quando orares, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora e secreta o teu quarto. Então você tem que ter comunhão com ele. Aqui não é um lugar de intimidade. Até algo que a gente vai comentando com o pastor, né? Pastor Luiz Henrique, eu aprendi isso com ele. Ele fala muito assim: intimidade exposta é pornografia. Intimidade Jesus ensinou a fazer com porta fechada. Então o momento que eu tenho de intimidade com Deus é eu e ele, não é? O que a gente faz aqui não é intimidade com Deus. Pode subir alguém aqui, profetizar, e orar, e descer fogo do céu, e ressuscitar morto, e curar enfermo, e acontecer um monte de coisa aqui. Isso não é sinal de intimidade com Deus. O sinal de intimidade com Deus é eu tenho que ter com ele na minha casa, no momento que é só eu e ele. E a gente precisa de ter esse tempo. A gente precisa de ter esses momentos. Distrações. Realmente, as distrações têm nos roubado a motivação, a vontade de agir. Às vezes a pessoa fica tanto tempo nessas porcarias. A gente tem então um exemplo, né, de Jacó quando vai casar com. Quando Jacó sai da terra, ele trai o irmão, engana, vai para outra, aí ele deseja casar com Raquel, né? Deseja casar com Raquel. E antes dele casar, Labão dá uma festa, distrai ele. Ele deve ter bebido, na hora que ele vai deitar, ele não olha o rosto da mulher que ele queria casar. Ele era apaixonado por Raquel, mas Labão bota o véu, ele vai para a intimidade e não vê que era Lia. E deita com ela e tem ali um contato, e tem uma relação sexual ali, ele já cria uma aliança. A distração dele naquela noite tirou o benefício da intimidade. E ele juntou com ela e teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a amada dele. É forte isso. Verdade. Todo mundo escutou? O poder da distração, ouviu na hora. O cara chegou lá apaixonado por Raquel. Verdade. Um exemplo maravilhoso de distração. Ele se perdeu e virou escravo, né? Virou escravo do Senhor. 14 anos trabalhando 14 anos. de graça no homem, porque se distraiu. Perdeu o foco naquilo que estava fazendo. Cuidado com as distrações.